Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo, vou ler do 15 até ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Jesus, Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor sobre o Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Consolador é aquele que nos consola, nos conforta, nos anima nos dias de tristeza. Muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, muitas vezes perseguidos, né? Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós é Ele que nos anima, Ele que nos conforta, Ele que nos consola, né? Louvado seja Deus. É Ele que nos auxilia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus enviado por Deus, por Jesus Cristo, louvado seja Deus. Porque Jesus, ele um dia foi assunto ao céu, porque ele não poderia ficar aqui. Ele veio como homem, como exemplo para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, uma das qualidades dos atributos do Espírito Santo de Deus é o Consolador, o que consola, o que nos consola, é o que nos anima. Louvado seja Deus. É aquele que na hora da tristeza, na hora da dor, ele vem para nos consolar. Louvado seja Deus. Oh, glória, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Ele que nos conforta, Ele que nos acalma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E que consola os corações tristes, louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas nem sabem, não entendem que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos consolando, nos orientando, nos guiando em toda a verdade. Louvado seja Deus. E o Consolador é o Espírito Santo, é um presente que Deus tem dado aos seus discípulos.
Louvado seja Deus. É um presente divino que nos capacita, que capacita os cristãos a viverem na fé, pela fé. Louvado seja Deus. E a enfrentarem as dificuldades, né? É um presente divino do Senhor, né? Que para que nós venhamos enfrentar as dificuldades aqui neste mundo, né? Louvado seja Deus. E para permanecer conectados em nós. Que maravilha, né? Olha o que Deus faz na nossa vida. Olha o que Deus faz para o teu povo, louvado seja Deus. Ele é que nos guarda, nos protege, nos consola e nos guia em toda a verdade, como diz aqui, ó, louvado seja Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Maravilha, né? O Espírito Santo de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, dos atributos de Deus, um dos presentes de Deus para nossas vidas é o Espírito Santo Consolador. Louvado seja Deus. É Ele que nos consola nos dias mais difíceis da nossa vida aqui nessa terra, porque nós passamos aqui por essa terra e nós passamos sim por dificuldade, não é porque nós somos evangélicos, que nós servimos a Deus, que nós não passamos por dificuldade. Nós passamos sim por tribulações, por perseguições. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, é que nos vai ensinar e nos guiar em toda a verdade. Lindo demais, né? O trabalhar do Senhor, o presente que Deus tem nos dado, né? Eu sempre falo, louvado seja Deus. Deus, Ele me dado tantas coisas, já tem me presenteado por muitas coisas, mas o maior presente que Ele tem me dado é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quem tem o Espírito Santo nunca esquece do que Deus tem feito em sua vida e também ele deseja, né, falar do amor de Deus e fazer a obra de Deus, a obra que nos foi confiada através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Todos aqueles que servem ao Senhor, os discípulos de Jesus, eles têm o desejo de fazer a obra de Deus. Eles não se sentem bem em ficar parados, né, paralisados em um lugar só e não fazendo nada. Não, eles querem, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mover a fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor também, né? Acho que é da Tamares, que fala sobre o Consolador, né? Que fala assim: Consolador, mora em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti, perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair.
Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração as vezes que errei sem perceber, e não afaste sua presença, pois seus frutos me fazem viver. Um dos frutos do Espírito Santo de Deus, né? É um dos frutos do Espírito Santo de Deus, é o Consolador, que nos consola, que nos anima, que nos dá força para viver e a continuar nesta jornada da vida, o qual o Senhor nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados queridos, que nunca você se esqueça do Consolador que te consola todo tempo, todo momento na sua vida, quando você precisar, Ele está aí para te consolar de toda tristeza, de toda dor. Não permita que o Espírito Santo de Deus saia da sua vida. Louvado seja Deus. E nem entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é para nos consolar. Então, quando nós estamos tristes, nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos console e tira toda a tristeza do nosso coração. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos na tua presença, Pai. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim. Pai amado, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, que nos consola, que nos conforta e que nos auxilia em viver em comunhão com o Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por ser o nosso mediador de uma nova aliança. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verdes pasto, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma e guia-nos pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Fica conosco, fica comigo, fica com a minha família, com os meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. E você que está triste, receba o consolo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Creia, toma posse da palavra do Senhor na sua vida. Creia que o Espírito Santo de Deus está contigo em todo momento. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom!